Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto da Terra da Bíblia. E este é o meu convite: aprenda hebraico e assim aprofunde o seu conhecimento e o seu amor pela Bíblia. Legal, hoje o tema desse vídeo é uma personalidade feminina da Bíblia muito interessante e muito impactante. Eu sei que muita gente taxa a Bíblia como um livro masculino ou até um livro machista, mas a realidade é que na Bíblia tem várias personalidades femininas muito importantes e muito marcantes para a cultura e para a história bíblica. E uma delas é, sem dúvida, é a sabedoria. A sabedoria, ela é, na realidade, um ser celestial que emana sabedoria, especialmente para a humanidade, essa é a ideia. E agora, é sem dúvida um personagem feminino da Bíblia. Veja só nessa ilustração do século XIX, interessante, a sabedoria junto do rei Salomão. Tá bem? Se percebe claramente que é uma mulher que se está tratando ali. Como se diz sabedoria em hebraico? É Chokhmah. Olha só que interessante, veja como o hebraico não tem mistério algum. Veja essa palavra Chokhmah. Primeiro, as palavras e o hebraico de uma maneira geral, a gente lê o contrário do português, ou seja, da direita para a esquerda. Tá bem? Cada palavra do hebraico, cada letrinha do hebraico corresponde a uma letrinha do português, não tem segredo. Então, a primeira letrinha, ela corresponde ao português ao RR. A segunda letrinha também ao RR, o mesmo som. A terceira letrinha corresponde ao M no português. E a última letrinha, ela é silenciosa, ela está só aí por uma razão estética para fechar a palavra. Importante são os pontinhos embaixo, porque eles são as vogais. Olha só, embaixo do primeiro RR está o sinal de O. Então aqui a gente tem Ro. Embaixo do segundo RR é esse sinalzinho em vertical, que ele quer dizer que é a consoante pura, é simplesmente o RR, sem vogal alguma. E embaixo da letrinha que corresponde ao M em português, esse é o sinal de A. Então o que a gente tem aí? Chokhmah. Chokhmah, sabedoria. Olha só, não tem mistério algum. Nas nossas Bíblias em português, a palavra hebraica Chokhmah é traduzida simplesmente como sabedoria. Agora, interessante, muitas traduções para o inglês, como a sabedoria na Bíblia é identificada como uma mulher, então no inglês aparece uma expressão bem interessante. A palavra Chokhmah hebraica é traduzida como Lady Wisdom. Wisdom é sabedoria e Lady é uma palavra difícil até da gente traduzir para o português, porque ela até entrou um pouco no português. Mas a gente pode traduzir de uma maneira, creio eu, como dama. Então seria assim, a dama da sabedoria, assim aparece no inglês, tá bem? A Chokhmah. Agora, por que a Bíblia identifica a sabedoria com uma mulher? Eu posso trazer aqui três respostas. Primeiro, porque simplesmente a Bíblia reconhece a sabedoria nas mulheres, tá bem? Ponto final. Acabamos de falar que algumas pessoas taxam a Bíblia como uma obra machista e ponto final, você vê que não é bem assim. A segunda resposta é que a palavra hebraica Chokhmah, ela é uma palavra feminina. Então, assim como no português, então ela acaba sendo identificada com o universo feminino. Em terceiro lugar, também uma resposta bem interessante, é que não é só na cultura hebraica que a sabedoria é ligada às mulheres. Na Grécia Antiga, a divindade que representava a sabedoria era a deusa Atena, uma mulher. E também no mundo da Roma Antiga, a sabedoria era identificada com a deusa Minerva. Então olha só que interessante, essa ligação da sabedoria com o universo feminino.
Legal, agora na Bíblia, vamos ver uns lugares legais, interessantes, que aparece a dama da sabedoria, essa personalidade feminina, que não é uma mulher de carne e osso, é um ser celestial. Aonde que ela aparece na Bíblia? Então eu quero abrir junto com você, vamos abrir primeiro o livro dos Provérbios, no capítulo 8. Nessa passagem da Bíblia, a dama da sabedoria aparece espalhando seu conhecimento aos seres humanos. Lá está escrito o seguinte: no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas ela se coloca. Junto aos portões, à entrada da cidade, está clamando. Perceba um ponto interessante nesse versículo 3 do capítulo 8 de Provérbios, que a gente acabou de ler, um detalhe, mas muito importante, que talvez tenha passado desapercebido. Olha só, a sabedoria, a dama da sabedoria, está comunicando aos seres humanos o seu conteúdo, para usar uma palavra da nossa atualidade, nos portões da cidade. Os portões da cidade em hebraico é shearim. Sobre os portões das cidades bíblicas, eu já gravei um vídeo, dá uma olhada nos vídeos passados, é um conceito muito importante. Agora veja só uma coisa interessante, a dama da sabedoria está comunicando aos seres humanos nos portões da cidade, ou seja, em lugares públicos. Isso é uma ideia interessante da Bíblia, de que o conhecimento, a sabedoria, não é um conhecimento esotérico, que é difícil, que é só para alguns. Não, é algo para ser comunicado nos portões da cidade, é algo aberto a todos os seres humanos, acessível a todos os seres humanos. É uma ideia bem legal que aparece aí na Bíblia. Uma ideia bem interessante que também é apresentada nesse mesmo capítulo 8 do livro de Provérbios, um pouquinho mais adiante, é a ideia que a sabedoria foi a primeira das criações de Deus. Antes de Deus criar o universo, o planeta Terra, ele criou a sabedoria. Olha só que interessante, acompanha comigo esses versículos. O Senhor me criou como a primeira das suas obras. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra, antes que os montes fossem firmados. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. E olha só que legal o versículo 30 que vem logo em seguida. E eu era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então nesse ponto a mensagem da Bíblia parece que está nos dizendo que a sabedoria junto com Deus é algo lúdico, de gostoso, prazeroso, assim é essa relação da sabedoria com Deus. E como a dama da sabedoria está aí para nos transmitir, a nós seres humanos, o conhecimento e a sabedoria, então a ideia aí é que o conhecimento, o aprendizado pode ser uma coisa lúdica, gostosa, prazerosa, tá bem? Exatamente como a gente está fazendo aqui nesse vídeo nosso. Legal, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero te fazer um convite, se você gostou de aprender o hebraico, eu quero te convidar para você se inscrever para receber o meu vídeo aula que eu gravei no Monte das Bem-aventuranças, na Galileia, o hebraico por detrás do Sermão da Montanha. Tá bem? É gratuito, basta se inscrever. Quando você se inscreve, você também vai receber minha newsletter com as boas notícias aqui da Terra Santa e vai ficar sabendo também dos meus cursos online de temas bíblicos. Tá bem? E você pode se descadastrar a hora que quiser. Legal, eu vou ficando por aqui desejando para você muita paz, muita saúde e até muito breve no nosso próximo vídeo.